Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação. Glória a Deus. Estamos em mais um programa da juventude. Estamos aqui com o nosso irmão Géser. A paz do Senhor. Irmão Géser. A paz do Senhor, irmão Lucas, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo neste momento. Temos já 15 aparelhos conectados. Acredito que tenha mais gente do que só mais do que 15 pessoas. Não, logo eu creio que vai aumentar esse número. Normalmente a gente fica sempre um pouquinho nervoso, né, para fazer um programa da Juve. Acho que todo mundo que é escalado para fazer um programa sente um pouquinho do nervosismo, né? E aqui a gente está mais nervoso porque, primeiro que está faltando um, né? Éramos 3. Ué, por que colocaram a thumb? Éramos 3. Mas acontece que o irmão Ismael não está aqui, né? Então a gente já ficou um pouquinho nervoso. E também, ali na parte de logística do programa, digamos assim, eu e o irmão Lucas, nós não conseguimos nos organizar muito bem sobre o que iríamos falar, mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai nos dirigir Com certeza. em todas as coisas. Bom, eu quero convidar você que está assistindo essa programação a compartilhar para pelo menos 5 pessoas no seu privado no WhatsApp. Normalmente, quando a gente compartilha no status, você vai saber o que eu estou falando. A gente tá vendo, às vezes a gente está vendo o status, a gente passa correndo o status. E a gente nem clica naquilo que a pessoa está compartilhando.
por vezes, quando você compartilha no privado, dá mais resultado das pessoas entrarem e assistirem a live. E eu quero convidar a você que está assistindo nesse momento. É uma programação da Juventude Restauração, onde muitas pessoas podem ser edificadas. E nós vamos falar aqui sobre a palavra, nós vamos falar sobre a palavra de Deus. A gente não vai falar aqui sobre assuntos diversos que não vão edificar a sua vida. Então, compartilhe até mesmo para pessoas que não são cristãs, pessoas que não são crentes, que querem ouvir algo da parte de Deus e querem um renovo para a sua vida. Compartilhe para pelo menos 5 pessoas. O seu WhatsApp consegue 5 pessoas, você pode compartilhar agora mesmo. E, por favor, nos ajude a trazer mais gente para essa live aqui, para a gente conseguir transmitir algo da parte de Deus e também edificar a vida de mais pessoas. Glória a Deus, irmão Jéssica. Glória a Deus. Temos a parte formal do programa que geralmente o pessoal faz, eu não me lembro direito. Se eu errar no que eu vou falar aqui agora, o senhor me corrige. Amém. Ou os irmãos no chat também, né? Eu também não sei muito. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Restauração, que tem como pastor-presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira, pastor superintendente da Juventude, pastor Adriano Licidônio, pastor responsável pelo Departamento de Ensino, superintendente de Ensino, pastor James Schmidt Vieira, superintendente da União Feminina, Irmã Gladys, superintendente dos Cavalheiros, pastor Wilson Resplandes. Esqueci de alguém? Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que não. Amém. Essa é uma programação da Superintendência da Juventude. Eu sou o irmão Géser, este é o irmão Lucas, nós somos da sede internacional. Antes de nós iniciarmos, o programa já iniciou, mas antes de nós começarmos a falar sobre o tema que estávamos conversando, vamos fazer uma oração antes de iniciar. Senhor Deus, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nessa programação, Senhor, para compartilharmos, para conversarmos sobre a Tua Palavra. Senhor Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe as pessoas que estarão assistindo este programa e aquelas, Senhor, que precisam ser alcançadas pela Tua Palavra. Sim. Certamente, Senhor, todos nós carecemos, todos nós precisamos do Senhor e precisamos ter a Tua Palavra, Senhor, guardada em nossos corações, a Tua Palavra, Senhor, como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mas eu tenho certeza, Senhor, que nesta noite o Senhor quer falar com alguém de uma maneira, Senhor, especial. Por isso, Senhor, nós te pedimos, ó Deus, para que neste programa não seja nós falando aqui, mas seja o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos guiando e falando com estas pessoas através de nós e através da Tua Palavra. Somos pequenos e precisamos do Senhor. Que o Teu Espírito, ó Deus, tome a direção de todas as coisas. Em nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Meu irmão, quem é que vai cantar? Já que tu deu ideia, eu acho que tu pode ser responsabilizado por essa ideia. Não tem ninguém para cantar. Ó, vai sair, eu acho que um hino aí. Vai sair um hino? Vai sair um hino. Amém. Então, louvor, logo após louvor retornamos. Deus, nesta nação falida com conceitos. Com este abençoado louvor que diz: dá-me um coração igual ao teu. Que você seja abençoado e seja transformado pelo poder da palavra do Senhor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer.
se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada, nada, nada encontrarás de bom. Mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Deus te abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Até que o irmão Ismael apareceu, então, né? Ele não está, mas ele está presente. Meus irmãos, o assunto que nós queremos trazer, estávamos conversando, é um assunto, como posso dizer, que as pessoas normalmente conversam sobre ele, mas ele nunca é pontuado em pontos importantes. E o que nós queremos falar nessa programação são as características de homens de Deus. E nós vamos conversar aqui, o irmão Lucas, a gente não tem nada escrito, né? A gente não escreveu nada, não. Oramos, lemos, estudamos, mas não temos nada anotado, então nós vamos conversar. Os irmãos que quiserem comentar no chat, interagir conosco, nós agradecemos, só não faço perguntas difíceis, né? Nós vamos falar sobre as características de homens de Deus. E eu quero começar falando sobre Gideão. A palavra de Deus, lá no livro de Juízes, no capítulo 6, vou voltar um pouquinho antes, né? Lendo a palavra de Deus, livro de Juízes, livro de Josué, nós vemos que quando Deus levantava um juiz sobre o povo de Israel, Israel andava ali nos caminhos do Senhor. Mas quando este juiz morria, o que Israel fazia? Israel se corrompia de novo. E se os senhores e as senhoras, aqueles que estão nos ouvidos, forem ler a palavra de Deus ali no livro de Juízes, verão que em várias vezes a palavra de Deus nos mostra: e morreu fulano de tal,
e Israel voltou a fazer as coisas que fazia antes. Mas Deus, por sua misericórdia, ele levantava homens e mulheres de Deus para que governassem, liderassem um povo. E me chama a atenção a história de Gideão. Por quê? Logo no começo da história de Gideão, quando Deus chama Gideão, eu noto a preocupação de Gideão em saber com clareza o que Deus tinha para ele e ter a convicção de que era realmente Deus falando com ele. A palavra do Senhor nos mostra ali, no versículo 11, do capítulo 6 do livro de Juízes, que o anjo do Senhor, isso daqui também nós podemos ver, é cristofania, né? Aparição de Cristo. O anjo do Senhor, nós podemos ver na Bíblia também que aquele anjo está com A maiúsculo, e isso é notório, está ali escrito, né? O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: "O Senhor é contigo, homem valente." Respondeu-lhe Gideão: "Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu?" E ele disse: "Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai." Tornou-lhe o Senhor: "Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um homem só." Aleluia. Eu vejo aqui Gideão questionando a Deus. Primeiro ponto. Ele fala a Deus: "Senhor, porque o Senhor nos desamparou?" Enfim. E depois ele diz sobre as suas próprias circunstâncias. A família dele era a mais pobre, da tribo de Manassés, e ele era o menor da casa de seu pai. E já neste começo da história de Gideão, eu vejo que Deus, muitas vezes, ele não procura pessoas que tenham um extenso currículo profissional, que sejam de uma família com grandes condições financeiras, pessoas com um passado bonito, com uma história bonita, mas Deus, ele escolhe quem ele quer escolher, independente da família, independente da história, independente da sua vida, do contexto atual que ela está vivendo, independente de qualquer coisa que o homem, que a mente humana pensa. Deus não olha como o homem vê, Deus não vê como o homem vê. E a primeira característica, a segunda característica, na verdade, de Gideão, a partir do versículo 25, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Versículo 27, aqueles que podem abrir as suas Bíblias aí onde estão e acompanhar para melhor entendimento. Versículo 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele, porém, a casa de seu pai, os homens daquela cidade não fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto com ele cortado, e o referido, segundo o boi, fora oferecido no altar edificado. Segunda característica de um homem de Deus, aqui estamos falando de Gideão, ele tomou uma posição radical de destruir os ídolos, o ídolo de Baal que estava na própria casa de seu pai. Homens de Deus,
quando nós falamos de homens de Deus, nós não nos referimos somente aos profetas citados na Bíblia, aos reis, aos apóstolos, mas também aos homens que nós conhecemos através da história, os avivalistas, grandes homens que foram usados por Deus. E nós vemos que estes homens, todos eles tinham uma sede, uma fome pela santificação, em fazer aquilo que agradava a Deus. Não obedecer à palavra de Deus somente por obedecer, não cumprir a Bíblia, o que está escrito somente por cumprir, mas cumprir e obedecer porque isto agrada a Deus. E aqui Gideão, ele toma uma posição radical, uma atitude, quem sabe, extrema, né? Ele vai lá e derruba o poste ídolo de Baal, o altar de Baal, que estava na própria casa de seu pai, né? Sem temer, claro, ele temeu, mas ele fez aquilo, uma Mesmo ordem com do medo, Senhor. né? Como? Até mesmo com medo. Até mesmo com medo. Quem sabe depois sem ligar muito para o que ele poderia sofrer, que ele poderia ser morto, poderia ser perseguido por esta atitude que ele teve de derrubar um ídolo que estava dentro da casa do seu pai. Ou seja, dentro da sua própria casa, ele não aceitou o mundo, ele não aceitou os deuses estranhos. E os homens de Deus, eles têm essa característica de dentro do seu interior, não só algo externo, mas de dentro do seu interior eles não aceitarem deuses estranhos, eles não aceitarem as coisas do mundo, porque o seu principal objetivo, o seu principal prazer, o seu maior prazer é fazer a vontade de Deus, é agradar a Deus. Bom, Lucas, o senhor não vai me deixar falando sozinho. Vamos falar aqui até 11 horas. Lucas quer que a gente termine o programa 11 horas, mas... Até assim, então. Irmão Géser, é interessante quando a gente fala sobre Gideão, né? Gideão, ele mostra muito... Eu creio que um ser humano como nós. Da mesma forma que ele reagiu, talvez, com medo, a gente poderia reagir com medo. Imagina, sim, chega Deus para ti e fala, vai lá, faz isso, isso e isso, de uma forma que vai ser desafiadora para ti. Imagina então, se isso acontece contigo. Tu vai querer também sinais, tu vai querer que Deus te mostre, te dê certeza que é para tu fazer aquilo realmente. Então, quando a gente olha para Gideão, a gente vê o ser humano, a gente vê alguém como a gente como a gente. Uma pessoa que tem medo, uma pessoa que não tem certeza, muitas vezes não tem convicção, por mais que Deus já tenha mostrado um caminho. Mas é interessante que ele, fazendo essa prova com Deus, ele recebeu um direcionamento, ele recebeu uma certeza, é isso, vai por esse caminho. E é como o irmão Géser falou, a atitude dele foi uma atitude drástica, né? Derrubar um poste ídolo. Talvez hoje a gente não tenha um exemplo do que seria tão audacioso, tanto quanto na época. A gente teria que estudar um pouco para ver exatamente, né, o que seria tão audacioso quanto. Mas a gente pode ver a realidade olhando pela Bíblia. Isso seria alguém totalmente audacioso, né? Imagina um povo que adora um Deus e depois no outro dia aquele altar está derrubado. Quem é que derrubou aquele altar? Quem é que fez aquilo? Então, a gente vê que foi um momento que veio coragem no coração dele. Sim. E coragem, às vezes, não é falta. Não é porque você tem coragem que você não tem medo. A coragem é a força que faz você agir. Por mais que você esteja com medo. Mas você agiu, você teve coragem. Irmão Géser, por favor, continua. Já fiz o meu comentário. A palavra de Deus nos diz lá em Tiago, capítulo 5. Eu acho tremenda essa palavra, eu sempre falo dela. Em todas as minhas orações eu falo dela. Que Elias, ele era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas emoções, os mesmos sentimentos.
Com certeza. É porque a gente olha para essas pessoas da Bíblia, a gente acha que são super-heróis. Não são. Mas são gente como a gente. São homens igual a nós. Imagina Moisés, todo o povo de Israel. Aí Deus diz, vai lá, pede pro faraó para libertar o meu povo. Imagina Deus chegar para ti, ô Jéssica. Imaginar que o povo brasileiro tivesse escravidão. Todo o povo brasileiro. Imagina. Aí tem Moisés. Aí Deus vai... Responsabilidade. Que responsabilidade. Aí Deus vai e pede pra ti. Ô, Géser, vai lá no Lula e pede pra ele libertar o povo. Sim. Imagina, meu irmão. Aí tu chega pro presidente do país e ele diz, não vou libertar. Imagina, se coloque um pouco na realidade da pessoa que está falando na Bíblia. Entre nessa história aqui. Não apenas leia e imagine alguém que era um super-herói que, a partir do momento que Deus falou, veio uma coragem incrível no seu coração que não tinha espaço para medo, não tinha espaço para a humanidade dele. Obviamente ele era humano, ele era um ser humano que estava... Me fugiu a palavra agora. Era uma pessoa que estava sujeita a sentir medo. Sim. Imagina? Então a gente deve olhar essas pessoas como seres humanos. E também entender que da mesma forma que eles foram usados, se nós nos colocarmos na brecha que eles mesmos se colocavam para ser usados por Deus, você tem que crer que você pode ser usado da mesma maneira. Claro, não na realidade, como a realidade histórica aqui era outra, mas eu digo na grandiosidade dos projetos de Deus, você pode ser usado. A palavra de Deus nos fala, em 1 Reis, capítulo 19, que Elias, ele foi ameaçado por Jezabel. Logo depois da... Deixa eu ver aqui. Meu Deus. Enfim, de uma forma. Enfim, Elias, ele foi ameaçado por Jezabel. Não, eu tô nervoso. Que tá frio aqui dentro. Ele foi ameaçado por Jezabel. E a palavra de Deus diz que Elias teve medo. 1 Reis, capítulo 19, versículo 13. Versículo 3. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida. Elias, ele teve medo. E para onde Elias foi? Elias foi para o deserto. Chegando do deserto, Elias, ele se deitou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Veja bem, Elias, um grande homem de Deus, um profeta levantado por Deus, ele foi ameaçado, o sistema oprimiu Elias e Elias teve medo. Imagina a situação. Um camarada, um grande homem de Deus, um profeta usado por Deus. Elias orou, desceu o fogo do céu, consumiu o sacrifício, a água que estava no altar, diante de um monte de profetas. Uma pessoa que viu o poder de Deus como nenhum de nós, a gente pode dizer. Exatamente. Elias teve medo. E Elias fugiu para o deserto e pediu para si a morte. A palavra de Deus nos diz que Deus enviou um anjo. E o anjo tocou Elias e disse, levanta-te e come. Elias se levantou, olhou para a cabeceira, viu ali um pão cozido, sob pedras em brasa, uma botija de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. Agora, nós vemos mais uma situação. Um grande homem de Deus, humano, igual a nós, sentiu medo. Ele fugiu, pediu para si a morte, ali, quem sabe, oprimido, com um turbilhão de pensamentos, ao ponto de Deus enviar um anjo, o anjo tocar nele, levanta-te e come. Ele se levantou, comeu, bebeu e voltou a dormir. Aí, novamente, pela segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo bom. Elias, na situação que ele estava vivendo, mesmo sendo um grande homem de Deus, a palavra de Deus nos mostra aqui que ele era humano, que ele era um ser humano igual a nós. E muitas vezes nós ficamos pensando, Deus, veja bem,
Senhor tem um projeto na minha vida. O Senhor tem dito que o Senhor quer me usar para fazer grandes coisas, para glorificar o teu nome. Muitas vezes, pessoas que já tiveram experiências com Deus, pessoas que já foram usadas por Deus, estão na mesma situação de Elias. E outras pessoas que têm uma chamada de Deus, elas olham assim para a história, olham para os pastores da nossa igreja, olham para grandes homens e mulheres de Deus e pensam, não, mas isso não é para mim, porque eu tenho tantos e tantos defeitos, eu tenho tantas e tantas falhas. Assim como Gideão, a minha família é mais pobre de Manassés. Eu sou o menor da casa de meu pai. E a pessoa fica complexada ali, presa nas seus próprios pensamentos, limitando aquilo que Deus tem à sua mente humana. Mas a palavra de Deus nos diz, lá em Tiago, capítulo 5, que Elias... Vamos ler, Tiago 5. Abra comigo a sua Bíblia. Enquanto o irmão Géser vai abrindo, Já achei. a gente... Pá, que Não, agora o rápido. senhor pode falar. Não, eu ia falar sobre as pessoas falar, que estão assistindo a live. É verdade. Irmão Géser, nós estávamos com 5, agora a gente está com 25. Já aumentou um pouquinho. Tivemos 35 antes. Você que está assistindo, por favor, eu falei no início do programa, vou falar agora de novo. Teve gente que entrou nova. Compartilhe para pelo menos 5 pessoas no seu chat privado do WhatsApp. Por que no chat privado, irmão Lucas? Porque quando tu posta, muitas vezes, no status, você é prova disso. A gente entra no status, a gente passa correndo, às vezes. A gente nem quer ver o status, só quer concluir aquela barrinha lá que tem por assistir. E a gente vai, e a gente não passa nem... A gente não vê nem o que a pessoa está postando ali. Então, por favor, envie para pelo menos 5 pessoas. 5 pessoas no privado. Diz, ó, assiste, manda para mais 5, manda para mais 3. Isso aí vai fazer com que essa live cresça o número de pessoas e mais pessoas venham ser edificadas. Mande para a pessoa que não é crente, mande para a pessoa que nem conhece, nem sabe o que é a igreja direito. Mande para ela ser edificada com a palavra. Aleluia. Ó, irmão Géser, a gente tem bastante pessoa aqui assistindo. O senhor pode ler os participantes. Vamos começar a ler aqui, então. Vou pegar aqui no meio. Irmã Samara Graciele Castanho, paz do Senhor na escuta de Lajeado. Olha, Glória a Deus. Lajeado. Glória a Deus. Irmão Robson Santos, Wagner Eduardo, paz do Senhor, irmãos, Rolante, Diego Torres, nuestros hermanos de Puerto Rico, glória a Deus, Puerto Rico. Irmão Diego, Robson Santos, irmã Brenda Torres, também é de Porto Rico, glória a Deus. Nosso irmão João, aqui ele está como referência acabamento, a empresa dele. Paz do Senhor Jesus Cristo. Nosso pastor em Porto Rico, pastor Jariel Cruz. Deus lhe bendiga. Glória a Deus. Estamos com muitos irmãos aqui. Irmã Andréia Cruz, também de Porto Rico. Glória a Deus. Irmã Andréia Cruz, uma bênção. Isaac de Souza da Costa. Paz do Senhor, Arroio Grande. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Isabel Matos, de Portugal. Glória a Deus. A gente está um pouquinho internacional aqui. Um pouquinho. Glória a Deus. Meus irmãos, são muitas pessoas. Maria Eduarda, Portugal também. Ô, glória. Irmão Ezequiel Pinheiro. Ezequiel Pinheiro, daqui do Brasil. Aqui da sede. sede. Nosso irmão em Cristo. Também tem valor esse irmão. Não é porque ele é do Brasil que não tem valor. Glória a Deus. Irmã Beatriz. Ah, irmã Beatriz, minha mãe. Glória a Deus. Irmão Géser, por favor, continua. Glória a Deus por todos estes irmãos. O irmão Adrian, de Sidônio, de Nova Santa Rita, mas congrega conosco aqui na sede. Glória a Deus. Irmão Adria, comenta Aleluia. bastante, né? Aleluia. Como estávamos falando, Elias, Gideão, homens chamados por Deus, eles foram oprimidos pelas circunstâncias. Gideão olhou para a sua família, ele era o menor da casa de seu pai,
as condições financeiras, enfim. Elias foi ameaçado, fugiu, pediu a morte. Mas a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Está escrito: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 3 meses. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo. E o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Então, nós pontuamos que grandes homens de Deus também são humanos como nós. Ah, mas irmão Géser, irmão Lucas, os senhores estão inventando coisa. Isso talvez não seja uma verdade. Não seja uma verdade. Mas a palavra de Deus, isto aqui, este livro, não é somente um livro, é a própria palavra de Deus. Glória é a a Deus. verdade. Aleluia. Nós temos que crer nessa verdade. Nós temos que crer no poder da palavra de Deus, que é o próprio Deus. Aleluia. Deus nos diz que Elias, ele era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E Elias orou com instância para que não chovesse. E não choveu. Ou seja, um homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, sujeito às mesmas emoções, sujeito às mesmas fraquezas, sujeito os mesmos conflitos emocionais, as mesmas batalhas que todos nós passamos no nosso dia a dia, na nossa mente. Também como nós, nos dias de hoje, também é oprimido pelo sistema do mundo. Elias, ele tinha uma característica. Elias, mesmo com todos esses defeitos, mesmo com todos estes pontos igual a nós, iguais aos nossos, Elias, ele tinha uma vida de comunhão com Deus. E agora nós vamos começar a entrar. Eu acho que o programa não vai acabar às 23 horas, Lucas. É, tem bastante conteúdo aí, pelo visto. Agora nós vamos começar a entrar no ponto que nós estávamos conversando, e também é um ponto que nós já vivemos muitas experiências desde o ano passado, desde que eu me aproximei do irmão Lucas, Oh, glória. no início da EFOR. Nós vamos entrar neste ponto, que é uma das características de um homem de Deus. Elias, Gideão, Eliseu, reis, profetas, os apóstolos, os avivalistas, eles tinham uma vida de comunhão com Deus. E além de uma vida de comunhão com Deus, eles tinham também a ousadia de se posicionar contra o sistema do mundo. Mas não somente, eu vou cumprir a Bíblia, eu vou fazer o que está escrito, eu vou todos os dias para a escola, eu não vou cantar músicas do mundo, eu não vou falar nomes feios, eu não vou ter redes sociais, eu vou me vestir como um crente se veste, eu vou falar como um crente fala, e é isso. Não é somente isso. Parabéns, você está vivendo uma religiosidade daí. É verdade. Mas não é somente isso. O nosso papel, também como igreja, é nós nos posicionarmos contra o sistema do mundo. Assim como Gideão se levantou durante a noite e foi lá e derrubou os postes ídolos de Baal, este também deve ser o nosso posicionamento diante do mundo. Nós não devemos só viver como crentes. No exército, nós damos um nome às pessoas que têm muita teoria, né? E guardam essa teoria para si. E não pra ti. E não... Bom, até coloca na prática, mas assim, é só o que lhe convém. A gente chama de apagado. São crentes apagados, que até cumprem a palavra, realmente cumprem, procuram ter ali uma vida certinha, seguindo a palavra de Deus, mas na hora que devem se posicionar contra o mundo, não, veja bem, eu não preciso trazer para mim esse problema. Eu trazendo esse problema para mim ou não, eu vou para o céu.
eu não estou pecando, né? Não estou pecando. Por que que eu vou... Por que que eu vou me levantar Vamos... Poxa, vou dar um exemplo agora. Misericórdia. O jovenzinho está lá na escola, está o Joãozinho na escola, e ele tem que apresentar um trabalho em grupo com seus colegas. E este trabalho, o assunto deste trabalho é um assunto que vai... Eu não vou dizer totalmente contra. Não, vamos levar ao extremo. Totalmente contra os princípios da palavra de Deus. Não existe meio termo, errado é errado. Totalmente contra os princípios da palavra de Deus. Ele tem duas escolhas. Ele pode pensar assim, ó. Bom, eu sou crente. O que eu vou falar, eu não vou colocar em prática na minha vida, porque eu conheço a verdade. Então, isso é errado, né? Então, eu não vou colocar em prática, isso não vai me afetar em nada. Eu só vou apresentar o trabalho. E deu. Garantir a minha nota, passar de ano. Mas ele também tem outra alternativa, que é combater este sistema, que é combater os ensinamentos do mundo que vão contra a palavra de Deus. Que no momento que o crente ele se posiciona contra o mundo, através do seu posicionamento, ele também já está pregando aos olhos e aos ouvidos. Porque ele se posicionando através das suas atitudes, as pessoas estão vendo, ó, ele é crente, e ele, além de se vestir como crente, além de falar como crente, além de andar como crente, ele defende aquilo que ele diz que ele crê. Defende a causa. Né? Ele defende a palavra de Deus. Exato. Ou seja, eu não vou chegar, o Joãozinho não vai chegar nessa escola e apresentar um trabalho sobre ideologia de gênero como se fosse algo certo. Eu não estou dizendo que o Joãozinho também tem que arranjar uma briga dentro da sala de aula. Não, misericórdia. Temos bom senso. Mas ele não pode simplesmente aceitar isto. Ele tem que se posicionar contra. E isto é uma das características de um homem de Deus. E para o homem de Deus, ele ter esta ousadia, esta graça, esta estrutura, esse revestimento espiritual para conseguir se posicionar contra o mundo e também se manter diante dos ataques do diabo, porque com certeza o inimigo vai se levantar contra a vida desta pessoa, deste homem, desta mulher, deste moço, desta moça. Ele precisa ter uma vida de comunhão com Deus. Irmão Géser, uma pergunta para ti. Meu Deus. Deve existir até aquelas pessoas que dizem assim, que vão dizer, mas eu nunca vi Jesus combater o sistema. Eu nunca vi Jesus, ser uma pessoa assim, eu vou travar aqui o que eles estão fazendo, eu vou ir contra. É só você lembrar aquela passagem que Jesus, ele estava entrando no templo, na casa do Pai, e ele vê que a casa do pai dele virou de vendedores, cambistas. O que Jesus faz? Jesus destrói toda aquela estrutura que eles construíram dentro da casa do Pai, dentro da casa de Deus. E quantas pessoas que o seu interior, hoje, quem é a casa de Deus hoje? Antigamente, a casa de Deus era o templo. Deus estava em um local onde somente sacerdotes podiam entrar. A presença de Deus, para ser acessada, eu não sei exatamente de cor e salteado o que teria que ter para entrar dentro do Santo dos Santos. Mas veja bem, quando Jesus morre, o véu é rasgado e a partir daí ele começa a habitar dentro de nós. Então, a partir de agora, a casa do Senhor somos nós. E nesse momento que Jesus ele entra dentro do templo e acontece toda essa situação, Jesus se indigna com aquilo. Mas não uma indignação que trouxe pecado, uma indignação, é que nem aquele versículo, irai-vos, mas não pequeis. Jesus se irou com aquela situação, mas ele não pecou. Sim. Só que veja bem, o
que eu quero dizer é o quê? Naquele momento, a casa de Deus era aquele lugar. Mas hoje, somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, veja o que os discípulos se lembraram quando Jesus fez aquilo. O zelo da tua casa me consumirá. Será que nós estamos zelando pelo templo do Espírito que somos nós? Com as nossas atitudes? Porque de que adianta eu chegar na igreja, estar ali cantando no coral, participando de tudo, cumprimentar os irmãos a paz do Senhor, andar com a Bíblia debaixo do braço, ser chamado para pregar, vou lá, prego, canto, pulo, rodopeio. Mas aí eu chego na escola, e aí, no momento de você se posicionar contra o pecado, no momento de você se posicionar com o que é errado, no momento de você se posicionar com o que a palavra condena... Contra aquilo. E a gente não está falando de situações extremas, como o irmão Jesus estava falando. Às vezes de situações simples. Não vale a pena a gente nem dar exemplo, porque... Um exemplo... Se eu fosse dar um exemplo, eu ia ser muito polêmico. Mas, enfim. As pessoas que estão me ouvindo agora, imagine na sua cabeça exemplos simples. Exemplos simples. Que nós vemos de muitas vezes de jovens, de pessoas que se posicionam aqui dentro. Se posicionar aqui dentro é fácil. Se posicionar aqui dentro da igreja é bem fácil. Porque você tem um grupo de pessoas que defende a mesma fé. Você está no meio de pessoas que concordam com a sua visão de vida, o seu... Como é que eles falam? Me fugiu a palavra de novo. Aquela visão de mundo. Sim. Então... Alguns têm... Não, alguns não. Maria tem os mesmos princípios. Sim. São os princípios da palavra. Exatamente. Então você está no meio de pessoas que te ajudam a avançar. Só que na escola, na sua faculdade, no seu trabalho, onde quer que seja, você está ali para influenciar e não ser influenciado. É a partir de você, entende? Então, não adianta você aqui dentro ser uma coisa e lá fora ser outra. Porque você vai estar só enganando o seu pastor, o seu líder. Enganando a si mesmo. Enganando a si mesmo. Mas aquele que você acha que está enganando, você não está. É Deus. Deus então vê as suas atitudes fora, dentro. E Ele está vendo se você é real com as suas palavras. No momento que você prega, você fala alguma coisa e diz, isso é errado, mas aí chega na escola, chega na faculdade, chega no trabalho, a pessoa tem que dar exemplo daquilo que se prega. Tem que viver aquilo que se Tem que viver aquilo que se prega. E Deus tem misericórdia das nossas vidas, irmão Jess. Que quando a gente pregue, ou aquilo que a gente já pregou, que Deus nos dê graça todos os dias. Todos os dias para a gente viver aquilo. Porque a palavra ela é muito séria. Nós temos que ter temor com a palavra de Deus. Só que aí que está. A gente está no meio de uma geração que não sabe se defender. Não sabe defender muitas vezes a sua própria fé. A gente está no meio de uma geração que não quer se posicionar fora da igreja. Ela se posiciona dentro da igreja. Mas aí no momento que é para ela influenciar pessoas, no momento em que é para ela pescar, lembra aquela passagem que Jesus fala, você não vai ser mais pescador de peixes, Pedro, você vai se tornar pescador de homens. No momento que a pessoa é para pescar, poxa, eu vou trazer a alma para a igreja, vou influenciar essa alma aqui, não vou deixar ser influenciado por ela. Aí, chega o amiguinho, chama para festinha, vou lá na festinha, não sei o que lá. Quando vê a pessoa já se perdeu, já. Abrindo só um parênteses nisso que o senhor falou. Pela graça de Deus. Uma vez eu estava no meu trabalho e foi feito perguntas sobre a igreja, sobre Deus. E eu estava já com estes princípios da palavra de Deus já há muito tempo ardendo dentro de mim. Porque em um momento da minha vida, Deus me pegou assim, meu irmão, meu filho, tem que tomar um jeito. Tomei um susto, o que eu estou fazendo na minha vida? Tomei um posicionamento
eu e Deus. E eu estava no meu trabalho e estávamos conversando, eu e alguns colegas de trabalho, e eu procurava pedir a graça a Deus. Meu irmão Lucas, o mundo assim, ó, o mundo é terrível. Assim, ó, não existem limites para a maldade, para a impureza, assim, ó, não existem limites para a maldade humana. O mundo está corrompido. Assim, ó, uma degradação moral, uma impureza sexual, lascívia, prostituição, as conversas assim das pessoas do mundo, elas são horríveis. Às vezes eu falo, misericórdia, você me bati no microfone. Eu falo assim, às vezes eu estou no trabalho, perdão, irmã Lisa, me perdoa. Às vezes eu estou no trabalho e meus ouvidos sangram de tão corrompido que o mundo está. Às vezes eu estou na rua e as conversas das pessoas, o que as pessoas dizem, o que as pessoas fazem, é algo que parece que nos ataca, mesmo as pessoas não fazendo diretamente a nós, mas fazendo para si mesmas. O mundo está corrompido. Eu estava no meu trabalho, e nós conversando com os colegas de trabalho, e nós falamos, alguns colegas de trabalho falando da sua vida, e daí tocaram no assunto comigo, me fizeram uma pergunta sobre a igreja, sobre Deus, e eu prontamente me posicionei, eu como crente. E a primeira coisa que as pessoas do mundo elas dizem, mas a tua igreja te proíbe de tudo. Com certeza muitos já ouviram, mas a tua igreja, a tua religião te proíbe de muita coisa. Isso eles acham que a gente é preso, mas na verdade eles não sabem que eles que são presos. Eles são presos. E eu disse assim, olha, eu quero dizer para o senhor que é totalmente o contrário. Eu não deixo de fazer isto porque a religião ou porque a igreja me proíbe. Não é isso. Eu não faço isso porque eu creio e eu tenho convicção de que isso é errado. E daí, naquele momento, ficou um silêncio, naquele lugar onde a gente estava, e um deles disse assim, gaúcho, né? Eu me sinto mal quando eu converso com o fulano, que era eu. Me sinto mal quando eu converso com o Gésa. Ou quando eu estou perto dele, porque eu vejo o tipo de vida que eu levo e eu vejo o tipo de vida que ele leva. Eu me sinto mal, eu me sinto para baixo, eu me sinto um lixo, foi a expressão que ele usou. Meus irmãos, isso é para a glória de Deus, mas é esse o nosso posicionamento. O irmão Lucas tocou aqui nesta passagem de Jesus no templo, que me chama a atenção nessa passagem, até um exemplo que a gente pode usar de algo não tão extremo, mas é algo que nós devemos combater, porque isso é algo que tenta se infiltrar na igreja de uma maneira sutil. Um dos problemas da ação dos vendedores no templo, quando as pessoas elas iam ao templo sacrificar, elas pegavam o melhor animal, a melhor ovelha, o melhor pombo, e traziam até o templo para sacrificar. Eles pegavam o melhor que eles tinham para dar a Deus. E muitas pessoas vinham com suas famílias de longe, de muito longe, para sacrificar a Deus. Então o sacrifício não era só aquele animal. O sacrifício começava lá na casa delas. A preparação para viajar, a compra de recursos, de alimentos para a viagem, os recursos que eram guardados para a viagem. Quem sabe eles se privavam por alguns meses ou por alguns vários dias de comprar coisas melhores, roupas, alimentos melhores, para poder guardar recursos para aquela viagem que eles iriam ao templo sacrificar. Então o sacrifício,
ele já começava para aquelas pessoas em casa. Desde o momento que eles saíam de casa, o deslocamento até o templo, porque muitas pessoas vinham de longe. E naquele momento, os vendedores, eles estavam vendendo animais dentro do templo. Porque assim, dessa maneira, as pessoas não precisariam pegar o seu melhor animal. Elas não precisariam trazer o animal de muito longe, não teriam que trazer o animal, não teriam que vir alimentando o animal, não teriam que dispor de recursos para manter o animal, para que ele chegasse ao templo em condições, nas melhores condições de ser sacrificado a Deus. Elas não teriam todo aquele esforço, todo aquele sacrifício desde as suas casas. Era só chegar no templo, comprar o animal que tinha ali, que com certeza eram bons animais, né, em boas condições, e sacrificar. E matava a guerra. Ali começava uma maneira religiosa, um ato religioso. Não tinha um sacrifício. Não lhes custava algo. Não, as pessoas elas não, eu não vou me abster de gastar recursos, eu não vou renunciar coisas. É só eu chegar no templo. Vai ter os vendedores lá, eu vou comprar um animal e vou sacrificar. Por isso Jesus se revoltou. E é isto que vem acontecendo. Isto é uma das coisas que nós, homens e mulheres de Deus, você jovem, você moço, você moça que está assistindo essa programação, irmão, irmã que está assistindo, que prezam pela verdade, pela santidade, pela palavra de Deus, isto é algo que nós devemos nos posicionar contra. Porque o diabo está aí. O mundo, ele está aí. Os falsos mestres, eles estão aí. E o mundo quer de todas as formas, nos fazer viver um evangelho sem renúncia, sem posicionamento, sem santificação, sem nos abstermos dos prazeres do mundo. E nós, conhecedores da palavra, somos filhos de Deus, cremos em Deus, cremos na palavra de Deus. Nós devemos nos posicionar contra isso. É verdade. É exatamente isso, como nós falávamos. É uma triste realidade da nossa geração, né? A gente saber que tem pessoas que são assim, que têm uma fácil posição diante da igreja, diante do seu convívio ali, mas no momento em que ele tem que demonstrar essa posição, ou às vezes até internamente. Quando ele tem que demonstrar essa posição para pessoas que... Por exemplo, tu demonstrou uma posição que tu achava que era errado. E mediante aquilo, tu disse assim, não é porque eu estou sendo... Não me sinto preso com o que Jesus quer de mim. Eu vejo que ele fala a verdade e que vocês vivem uma mentira. Que vocês vivem uma prisão e aquelas pessoas, Géser, eles acham que tu está preso. Mas eles não percebem que são eles quem estão presos. No vício da prostituição, alcoolismo, festa, drogas, eles estão presos. Porque aí tu pede para eles largar, eles não conseguem largar isso, meu irmão. Não conseguem viver sem. Eles estão presos. Eles não conseguem viver sem aquilo ali. Agora nós estamos com uma coisa que não nos mata. É algo que traz vida. Nós estamos com a verdade, com a vida. Aquele que nos salvou nossa alma, que nos deu a eternidade. É esse que nós servimos. E é isso que nós temos que nos esforçar para apresentar para as pessoas. Porque, olha só, em João fala sobre a história do cego de nascença que foi curado. E olha o que Jesus fala. Quando os discípulos perguntam para ele, Senhor, quem pecou? Os seus pais? O cego? O que aconteceu? Aí Jesus, ele diz, nem ele pecou, nem seus pais,
mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. O que eu quero dizer com isso? Você que não entendeu. Olha o que vai dizer versos depois. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus aqui, da mesma forma que a gente olha, talvez no sentido dele dizer sobre a sua morte, ele também fala do Apocalipse, no momento em que a igreja vai sair da terra. Nesse momento, meu irmão, não sei como é que vai ser, eu nem quero saber como é que vai ficar essa terra aqui. Mas uma coisa é certa, a gente sabe, vai ser uma confusão. Então, no momento que a gente tem para trabalhar, no momento que a gente tem para se esforçar para evangelizar, se esforçar para ganhar uma alma para Cristo, se esforce. Enquanto há tempo para trabalhar, trabalhe. Enquanto há tempo para se esforçar por Deus, para a salvação de almas, faça isso. É o momento de você trabalhar. A noite está vindo. Jesus está voltando. Aleluia. Então, o momento de você trabalhar, o momento de você buscar a presença de Deus para você ser uma arma nas mãos de Deus é agora. Abra os seus olhos, o tempo ele está escasso. Já não tem mais tempo para você parar para pensar. É o momento de você agir, trabalha para Cristo. Trabalha para trazer uma alma, trabalha para trazer uma pessoa para o culto da juventude aqui que tem. Hoje. Trabalha para trazer para a vigília geral. Trabalha para trazer para o retiro. Quantos visitantes não vão ter nesse retiro aí, irmão Jéssica? Trabalha para trazer para qualquer culto que tiver. Trabalhe para Cristo. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo está aqui na terra. E nós estamos trabalhando para o cabeça, que é Cristo. Nós estamos trabalhando para ganhar almas, para a gente se esforçar ao máximo, para o evangelho ser pregado, para que pessoas sejam convencidas da verdade, para que aquilo atinja a alma delas, como uma semente que cai no chão e ela brota, numa terra firme. Para que a verdade venha a ser exposta aos olhos daqueles que estão com seus olhos fechados pela cegueira que este mundo traz. Só tem uma coisa que pode tirar essas pessoas desta perdição. E ela está aqui sobre essa mesa. A palavra de Deus. O poder que tem em cada palavra que está aqui. Irmão Géser, quantas vezes eu precisei de uma resposta de Deus? E eu falei, Senhor, fala comigo por meio da tua palavra. Esse aqui é a tua boca aqui na terra, Jesus. Aqui está a tua palavra, aqui está o Senhor. E quantas vezes que eu não abri essa mesma palavra logo depois que eu orei, irmão Jéssica, Deus me dava a resposta certa naquele momento. Jesus falava comigo naquele momento. Teve uma vez, meu irmão, que eu fui pregar, eu ia pregar numa congregação pequenininha, e eu estava nervoso, irmão. Eu estava nervoso no nível assim, ó, Senhor, me ajuda, eu estava na oração, me ajuda, Jesus, me ajuda. Senhor, o que eu vou fazer na minha vida? E eu aqui com a Bíblia, Senhor, fala comigo por meio da tua palavra, fala comigo por meio da tua palavra. E eu, meu Deus do céu, Jesus me ajuda. Irmão Géser, eu, sem brincadeira nenhuma, eu folhei a Bíblia, meu irmão. Do outro lado estava sublinhado. Nem fui eu que sublinhei aquilo, eu não lembro se fui eu que sublinhei isso. Meu pai, quando eu lia a Bíblia, ele sublinhava bastante. Mas isso não interessa. Interessa que eu virei a minha folha, meu irmão. Estava escrito, sim, eu te ajudarei. Com a minha mão direita, eu te sustentarei. Aleluia. Meu irmão, a resposta na hora é exata, meu irmão. Momento certo. Depois daquele momento, meu irmão, não tem nada. Vamos com a palavra de Deus, vamos pregar. Mas eu quero te mostrar que Deus é real. Deus não está preso em uma história antiga. Deus não está preso numa história que você ouviu na igreja. Deus é real. Se você falar com Ele, se você buscar essa intimidade com Ele. E além do mais, se você crer. Se você crê que Ele pode fazer. Porque se Ele não vê fé no seu coração que Ele pode falar com você, como é que Ele vai falar? Ele diz, eu quero falar com essa alma, mas Ele não crê que eu posso falar com Ele. Creia, deposite a sua fé no Senhor. Deposite a sua fé na palavra. Ela é viva e eficaz.
Algum livro tu já viu dizer que ele é vivo e eficaz? Negativo. Qual é o livro que o autor está sempre presente, irmão César? A palavra. É o único livro que o autor está sempre presente. Você não vai achar outro livro no mundo que o autor esteja presente. Só esse que, quando você lê, o autor está do seu lado, está falando no teu espírito, no teu coração. É o único livro do mundo que o autor está presente. Glória a Deus. Irmão Géser, vamos finalizar esse programa? Ah, meu irmão, tem até 11h30. Hã? Tem até 11h30. Tu quer ir até 11h30, irmão Géser? Vamos até 11h30. Tá bom. Se tu tem assunto pra falar, Nós temos. manda então, vai lá. Só vamos ler aqui os irmãos que estão nos acompanhando pelo chat. Irmã Helene Silva, Lá de Portugal. de Lisboa, Portugal. Glória a Deus. Irmão Guilherme Maier, da área Alegrete. Deus abençoe, irmão Guilherme. Irmã Emanuele Moraes, daqui da sede. Deus abençoe, irmã Emanuele. Irmão Facundo, está conosco, nos assistindo também. Glória a Deus. Irmão Jonathan Salazar, Deus abençoe, aleluia. meu irmão querido. Irmão Josué, da área Chapada. Deixa eu ver quem mais. Irmão Joabe César, o teu, também está conosco. O da nos escola, assistindo. da Escola de Formação de Obreiros. Não, mano. O Joabe. Ah, o Joab, Joab, líder da Joab. juventude lá de Portugal, lá de Não, Lisboa. Não, mano. Não o é? Joabe daqui da sede, mano. Ah, tá, o Joab, então. Tu não falou que era Sim, da eu série? falei o teu. O Joabe, mano. O que anda com a gente? É o irmão Joab. Irmão Joabe. Deus abençoe, irmão Joabe. Irmã Suelen Dreher, de Boa Vista do Incra. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Jorge Wolff, Deus abençoe, irmão Jorge. Glória a Deus. Vamos ver quem mais. Irmã Sandra Alvarez, irmã Milena, Deus abençoe. Acredito que são esses. Pelo menos estão aqui no chat. Glória a Deus, quantos estão assistindo aí? 25, meu irmão. 25, 27. vamos compartilhar, meus irmãos. 27. Vamos compartilhar. Tem ainda 30 minutinhos, 20 minutinhos. Vai lá. O senhor falou coisas interessantes. Palavra, né? Obviamente interessante. Além... Agora, nós temos que ter este posicionamento, nós temos que viver a palavra, nós temos que buscar na palavra, nós temos que colocar a palavra em prática. E diante do mundo, diante das circunstâncias que nós vivemos, existe uma forma de nós conseguirmos vencer. E esta chave é quê? A oração. Abra sua Bíblia juntamente conosco em Atos, capítulo 1. Capítulo 1. Que barulho foi esse? Acho que é lá, né? Em Atos, capítulo 1, versículo 14. Meu irmão, essa palavra aqui, ela mudou minha vida. Muito antes do pastor Humberto pregar essa mensagem, muito antes eu tinha sublinhada ali a palavra unânimes. Eu sublinhei porque eu pensei, sublinhei porque eu achei interessante, né? Na minha maneira, no meu pouco entendimento. Tu nem imaginava que ia Nem se tornar imaginava o tema do retiro. Não imaginava o mistério que tinha por trás dessa palavra. Está escrito, Atos capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveraram unânimes em oração. Até aqui. Nós falamos sobre Gideão, nós falamos sobre Eliseu, nós falamos sobre Jesus, nós falamos sobre o sistema no mundo, o posicionamento do crente, que o crente deve ter. Nós falamos sobre combater o sistema do mundo, um mundo não só de maneira externa, mas também interna, dentro das nossas vidas, para que nós não venhamos enganar os nossos líderes, os pastores, os nossos pais e a nós mesmos.
Mas agora, como nós vamos conseguir alcançar isto? Como nós vamos conseguir graça para alcançar isto? Antes de Jesus subir aos céus, Jesus em vida, ele disse o seguinte: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Jesus também disse, ali em Atos, Jesus disse, ficai em Jerusalém, permanecei em Jerusalém, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Palavras de Cristo. Como a igreja primitiva iria conseguir cumprir o ID de Cristo? A igreja primitiva, ela estava nos confins do Império Romano, longe, muito longe, fora do local que poderia possibilitar o crescimento da igreja. A igreja romana, a igreja primitiva, ela era formada por pessoas incultas, pessoas com dificuldade de se expressar, pessoas que não tinham conhecimento secular, além disso eles falavam aramaico, não eram todos que falavam esta língua. Era formada por judeus, e os judeus eles eram mais fechados, então, como é que eu posso dizer? Extrovertidos? Por aí. Agora, e também eles eram muito pobres. Como a igreja primitiva iria conseguir cumprir o ID de Cristo, aquilo que Cristo tinha dito? Se coloque nesta situação da igreja primitiva agora, na situação que nós vivemos hoje no mundo. O sistema do mundo, ele nos oprime. Somos oprimidos pelo mundo, atacados pelo mundo todos os dias. E, diante do sistema do mundo, nós, seres humanos, nós somos pequenos, certo? Somos pequenos, além disso nós temos as nossas falhas, e o inimigo usa delas para também nos acusar. Agora, diante de todo esse sistema, do mundo, do cosmos, como nós vamos conseguir, diante da perseguição, como a gente tinha falado antes da perseguição aos crentes lá na Nigéria? Sim. Como nós, que cremos em Deus, vamos conseguir cumprir aquilo que Deus tem para nós? Como nós vamos conseguir nos posicionar diante de Deus, diante do mundo? A palavra de Deus nos diz que todos eles perseveraram unânimes em oração. E aqui nós entramos no tema do retiro geral. Unânimes, no original grego, é a junção de duas palavras, homos e tumos. Homos quer dizer semelhante, tumos, uma paixão, um sentimento forte, um sentimento que transcende a razão humana de pensar, de raciocinar, um sentimento forte, a paixão. E a palavra de Deus nos diz que todos estes perseveraram unânimes. Então, juntando as duas palavras, homotumado, todos estes eles perseveraram em oração com a mesma paixão, com este sentimento que faz a pessoa agir fora da razão humana. Mas por que fora da razão? Por que agir fora da razão? Isso não é algo ruim? Pode até ser. Mas nesta situação foi algo bom. Porque quem estava em Jerusalém? Estavam em Jerusalém aqueles que perseguiam a igreja. Estavam em Jerusalém aqueles que tinham matado Cristo. Estavam em Jerusalém o sistema do mundo, que era totalmente contra a igreja. Mas aqueles 120 que estavam lá no cenáculo, eles pensaram, nós estamos aqui, correndo risco de morte. Nós estamos aqui. As pessoas que estão aqui neste lugar, elas não querem o nosso bem, elas nos perseguem.
elas querem tirar as nossas vidas. Porém, todos aqueles 120, eles perseveraram ali, apaixonados, com um sentimento que transcendia a lógica humana, que estava acima da racionalidade humana, indo totalmente contra todas as circunstâncias ruins ao seu redor. Eles permaneceram naquele lugar, em oração. E a palavra de Deus nos mostra, em Atos capítulo 2, o que aconteceu. Todos foram cheios do Espírito Santo. E agora eu me lembro da palavra, a mensagem que o pastor Adriano trouxe lá no congresso da região em torno do Oeste. Seconete. Lá na Seconete. Que todos os que estavam ali, unânimes, apaixonados pela oração, todos, não foram 119, não foram 115, todos foram cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, o que vai nos manter e vai nos dar graça, Deus vai nos dar graça, mas o que vai nos fazer conseguir alcançar esta graça para vencer o mundo, para nos posicionarmos diante do mundo, a chave disso tudo é oração. É oração. E eu me entristeço muito comigo mesmo, e alguns dias, mas eu me entristeço também quando olho para as pessoas ao meu redor. As pessoas, elas procuram, como foi pregado hoje aqui na sede, elas procuram a felicidade, elas procuram a razão nas coisas deste mundo. E quando eu digo as coisas deste mundo, eu não digo coisas ruins. Elas procuram em aprovação em um concurso, em um diploma da faculdade, em um bom emprego, em um bom salário. Mas como o irmão Lucas falou aqui antes, o tempo está acabando. E nós devemos trabalhar enquanto é dia. Nós devemos buscar enquanto é dia. Nós devemos trabalhar para Deus enquanto é dia. Mas as pessoas, elas estão se preocupando tanto em serem úteis para o mundo, que acabam se tornando inúteis para o céu. Não, imagina Deus. Imagina Deus vendo isso. Imagina, eu envio a igreja para a terra para fazer algo grande para o meu reino. Eu escolho pessoas para trazer mais pessoas. Eu disponibilizo a minha graça para a salvação de mais almas para Cristo. Mas aí o que acontece? A pessoa está 100% focada em si mesma. 100% focada no que ela pode ganhar nessa terra. Não que seja errado você estudar. Não que seja errado você fazer uma faculdade. Faça, estude, planeje a sua vida, planeje a estrutura para você adquirir uma família, para você adquirir suas coisas. Mas veja bem, para você que tem um chamado de Deus, se concentre numa coisa só. O que Deus quer? O que Deus quer? Deus escolheu pessoas para fazerem a sua obra, que, por mais que muitas vezes fazer a obra de Cristo não te disponibilize uma estrutura de vida boa, não te disponibilize um carro bom para tu andar, não te disponibilize uma casa boa para tu viver, não disponibilize, muitas vezes, tantas coisas básicas. Você tem que entender que o que está sobre os seus ombros, a responsabilidade que está para os seus ombros é muito maior. Por mais que você não viva uma vida de uma maneira que você queria viver, com o luxo que você queria viver, com o bem-estar que você queria ter, mas saiba que nos seus ombros existe uma responsabilidade gigante, que lá na frente, quando você terminar a sua vida, ou que você for arrebatado, você vai chegar diante de Deus, você vai olhar nos olhos de Deus, e vai te perguntar, e aí, você fez o que eu pedi para você fazer? Não, eu estudei, me preocupei com a minha faculdade, me preocupei com o meu estudo, aí eu virei médico, tive uma carreira de 37 anos
Na medicina, eu Salvei muitas pessoas. salvei muitas pessoas, eu fiz isso, fiz aquilo, ajudei caridades com o dinheiro que eu ganhei, eu virei um empresário, eu virei o bambambam que seja aqui na Terra. Mas Deus vai olhar para você e vai dizer, tá, mas e o que eu queria para ti? E o que você ia fazer se estivesse nas minhas mãos? O que você já imaginou que existe um plano ideal para a sua vida? Imagina a potência que são as pessoas que Deus escolheu, meu irmão. Se Deus escolheu, porque Deus sabe o resultado que aquela pessoa vai trazer. Mediante a Ele, aquilo não está na pessoa, mas aquilo que Deus quer fazer por meio daquela pessoa. Imagina tudo isso ser perdido por uma pessoa que simplesmente decidiu se importar mais com a sua vida do que o que Deus queria. Se importar mais com o seu interesse do que o interesse de Deus. Você vai ter uma vida que vai fazer sentido aqui na Terra, mas na eternidade você vai olhar. E depois? E depois? Vivi 80 anos do jeito que eu queria na Terra, mas eu cheguei e soube que o resultado que era para eu dar, eu não dei. As almas que era para eu ganhar, eu não ganhei. Porque no momento que era para eu estar lá evangelizando, no momento que era para estar lá com a juventude, restauração, evangelizando, buscando a Deus, no momento de oração, no momento de busca, eu estava dedicado a outras coisas. Eu estava dando mais importância, o meu coração estava em outras coisas. E não estava onde Deus queria que estivesse. Saiba separar e saiba também entender o que é prioridade na sua vida. Tem coisas que são prioridade, mas nada destas prioridades, nenhuma dessas prioridades, elas estão acima do que Deus tem para você e da vontade de Deus para sua vida. Todas essas prioridades, seja qual for, elas estão abaixo de Deus. Então a maior prioridade da sua vida é Deus, é a vontade de Deus, é o querer de Deus. Se você não quiser o querer de Deus, você pode até viver uma vida boa, você pode até atingir resultados que muita gente não vai atingir, você pode se esforçar para ter coisas que muita gente não tem, e você pode receber isso. Mas, será que quando você chegar no céu, você vai ter atingido o resultado que Deus queria? Você se importa com o resultado que Deus quer que você tenha? Você se importa com o que Deus quer? Se você se importa, você vai se importar com isso que eu falei agora. Se você não se importa, tudo bem, a sua vida vai continuar. Você vai continuar vivendo da maneira que está, sem se preocupar com a vontade de Deus. É você que decide. São dois caminhos, ou você se importa, ou você não se importa. Diante de tudo isto que nós conversamos aqui, Mateus, capítulo 10, versículo 39, Jesus disse aos seus discípulos: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la. Aí está uma característica também de homens e mulheres de Deus. Pessoas que, se você olhar para a história, os avivalistas, os profetas, os apóstolos, pessoas que foram grandemente usadas por Deus, elas abriram mão da sua vida. Elas abriram mão de tudo que elas tinham, de tudo que elas queriam, dos seus sonhos, para viver totalmente para Deus. Elas não priorizaram o mundo. Elas não priorizaram as coisas desta terra. Elas priorizaram a Deus. O apóstolo Paulo, ele disse a Timóteo, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, Paulo, ele disse o seguinte, Timóteo, capítulo 3, versículo 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. No início deste capítulo, Paulo ele fala que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis,
onde os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos e infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E isto nós vemos hoje. Infelizmente, nós vemos isso dentro da igreja. Infelizmente. As pessoas mais amigas dos prazeres do que de Deus. Mas hoje a palavra de Deus foi falada neste programa, através do irmão Lucas, através das nossas vidas. O Espírito de Deus dirigiu, nós não tínhamos planejado isto, mas Deus nos levou a isto. Que nós venhamos estar dispostos a perder a nossa vida e entrar por este canal de entrega total a Deus. Eu tenho ao meu lado o irmão Lucas, saiu do seu país, deixou a sua mãe, veio para fora. Temos os exemplos dos pastores, temos os exemplos dos outros alunos da EFOR, que abriram mão das suas vidas para viver para Deus. E não pense que você vai conquistar isso pela força que há em você. Se não fosse a graça de Deus na minha vida, na vida dos restantes dos alunos da EFOR, se não fosse a graça de Deus na vida dos pastores, não seria possível nós abrirmos mão da nossa vontade. Isso é resultado da graça de Deus nas nossas vidas. Não tem merecimento nosso, porque não há nada em nós para nos gloriarmos, não existe nada em mim para eu me gloriar por isso. A glória é para Deus, a glória e a honra, elas existem para Deus, elas nasceram para Deus, elas pertencem a Deus, não cabe a mim a honra e a glória. Aleluia. Meus irmãos, chegamos ao final deste programa, 1h30 de programa. Glória a Deus, eu achei que não dava, mas deu. Glória a Deus, que venhamos estar dispostos a perder a nossa vida e viver para Deus. Irmão Lucas, o senhor ora por nós. Vamos fazer uma oração rápida, que nosso tempo já foi. Senhor Jesus, estamos diante da Tua presença, te agradecemos por esse momento de meditação, Pai. Momento que nós sentimos a presença do Teu Espírito, Pai. Um momento que o Senhor fala, Pai, com a vida das pessoas que estão assistindo agora pelo celular, pelo computador. Deus, nós sabemos, Pai, que de alguma maneira isto atinge a mente dos Teus filhos, isto atinge o espírito, a alma dos Teus filhos. Pai, se existe alguém aqui, Pai, que está assistindo agora, que não é crente, que não Te conhece, Pai, Pai, querido, Te apresenta para ele, Jesus. Mostra quem Tu és, Pai. Mostra quem Tu és. Tu és Deus, Senhor dos senhores, Pai da eternidade. Jesus, que a Tua presença invada a casa das pessoas agora, Jesus. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que o Teu poder venha sobre a vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e Te bendizemos. Amém. Lembrando que o nosso lema é Deus na frente. Uma ótima semana. Glória a Deus. Nossos irmãos. Glória a Deus. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na